Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Rio Grande do Sul tem prejuízo superior a 30 bilhões de reais na sua economia e a seca foi a principal protagonista. O Ministério da Agricultura publicou o cronograma de liberação do orçamento para o programa de subvenção do prêmio ao seguro rural agora em 2020. Preços do milho vêm recuando no mercado interno. China se consolidou em maio como principal destino da carne bovina brasileira. Exportações de carne bovina para o país asiático seguem firmes também em junho e já ultrapassam 100 mil toneladas. Governo brasileiro e entidades e autoridades da China elaboram um documento para reafirmar a segurança dos alimentos produzidos no Brasil. Nós voltamos já, é o Minutinho Só. O Agora Agro já está começando. O prejuízo causado pela estiagem no Rio Grande do Sul chega a 36 bilhões de reais, equivalente a 7,3% do produto interno bruto do estado. Pelo menos é o que aponta um levantamento da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul. Os dados foram divulgados nesta semana em videoconferência com os jornalistas. Segundo a Farsul, essas perdas não afetam apenas a agricultura, mas os outros setores também. E para minimizar os efeitos da seca, o governo tem que permitir que produtores possam renegociar parcelas de custeio, comercialização e investimentos. Produtores estão com uma expectativa muito grande para o alargamento da data de 9 de abril para hoje, 30 de junho, para a homologação dos decretos municipais para a reabertura do comércio. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou um cronograma de liberação do orçamento para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural agora em 2020. A liberação de 955 milhões de reais para subvencionar a contratação de seguro rural pelos produtores representa mais que o dobro do valor executado no ano passado. Conforme a resolução, 280 milhões de reais serão destinados para a contratação de apólices para as culturas de inverno, como o milho segunda safra e o trigo, 535 milhões de reais para as culturas da soja, milho primeira safra, arroz, feijão e café, 70 milhões para as frutas, 10 milhões de reais para a modalidade de pecuária, 10 milhões para a modalidade de florestas e 50 milhões de reais para as demais culturas. A expectativa é fomentar a contratação de aproximadamente 220 mil apólices, proporcionando a cobertura de 15 milhões de hectares e 43 bilhões de valor segurado. Outro destaque é a destinação do orçamento exclusivo de 50 milhões de reais para a contratação de apólices de grãos nos meses de setembro e outubro, nas regiões Norte e Nordeste, diminuindo a concentração somente na região Centro-Sul. A intenção é incentivar inserções de novas seguradoras, canais de distribuição e aumentar o número de corretores e seguros especializados atuando nesse mercado. Para os grãos, em geral, o percentual de subvenção ao prêmio pode variar entre 20% e 40%. Já no caso das frutas, olerícolas, cana-de-açúcar e demais modalidades, como florestas, pecuário e aquícola, o percentual de subvenção ao prêmio será fixado em 40%. Também serão alocados 50 milhões para um projeto piloto que deverá atender produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para contratar é necessário ser pessoa física ou jurídica que cultive ou produza espécies contempladas pelo programa e procurar um corretor das seguradoras habilitadas no país. Desde o mês de abril, os preços do milho vêm recuando no mercado interno. Assim,
após o pico histórico em março passado, lá em São Paulo, por exemplo, que chegou a R$ 60,95 a saca, o grão alcança, no momento, R$ 50,20 a saca. Resultado preliminar, valor quase 18% inferior. Para o produtor de frango, a contribuição vinda dessa queda é por hora mínima. E se por hora o frango vivo dispõe do melhor poder de compra dos últimos 8 meses, isto é, desde novembro do ano passado, foi mais pela retomada de preços da ave viva do que pela queda no preço do milho. Mesmo assim, o poder de compra para o primeiro semestre de 2020, perto de 3,5 por 1, ou seja, 3,5 toneladas de milho para 1 tonelada de frango vivo, se encontra no menor patamar agora nos últimos 5 anos, além de permanecer mais de 1/4 além da média registrada nos últimos 12 meses de 2019. O contínuo aquecimento da demanda externa pela soja brasileira, somado ao atual cenário mundial frente ao coronavírus, tem gerado uma alta nos preços da soja, o que preocupa indústrias nacionais quanto ao abastecimento agora, no segundo semestre. Uma informação divulgada pelo Centro de Pesquisas Econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o CPEA, e de acordo com pesquisadores do Centro de Pesquisas, a expressiva valorização cambial na terceira semana do mês de junho aqueceu a demanda externa pela soja brasileira, o que elevou a liquidez doméstica. Ambiente que, atrelado ao baixo excedente interno, impulsionou os preços da soja em território nacional nos últimos dias. Também foi levantado pelo CPEA que havia uma incerteza quanto ao consumo de farelo e óleo do grão no início da pandemia. Procura que posteriormente se mostrou firme tanto pelo mercado interno quanto pelo mercado externo, especialmente pelo farelo. Segundo o CPEA, com o câmbio ainda elevado, indústrias, principalmente do sudeste do Brasil, preferem exportar o derivado ao invés de vendê-lo no mercado interno, fazendo com que uma parte dos consumidores brasileiros de farelo tenha dificuldades em se abastecer. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações de carne bovina para o país asiático seguem firmes no mês de junho e já ultrapassam 100 mil toneladas. Governo brasileiro e entidades e autoridades da China elaboram um documento para reafirmar a segurança dos alimentos produzidos aqui no Brasil. E vamos falar sobre a pandemia, agronegócio, biodiversidade. O que estes 3 assuntos têm em comum? Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A China se consolidou, agora no mês de maio, como principal destino da carne bovina brasileira. As exportações do Brasil para o gigante asiático saíram de 40,3% em maio do ano passado para 64,8% no mesmo mês deste ano. Já no balanço dos principais destinos das exportações de carne bovina brasileira no acumulado deste ano, a China apresenta diferença esmagadora em relação aos outros principais países compradores da proteína. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, a aproximação cada vez maior entre a China e o Brasil no comércio internacional é um dos principais responsáveis por esse grande desempenho. A restrição de compras de alguns frigoríficos australianos ajudou as exportações brasileiras, assim como o câmbio desvalorizado com a alta do dólar também deixou nossa carne mais competitiva. De acordo com o CPEA, a pandemia da Covid-19
também favoreceu esse cenário, levando a China a realizar compras de maiores volumes. As exportações de carne bovina para o país asiático seguem firmes em junho e já ultrapassaram 100 mil toneladas. Caso o ritmo seja mantido, o Brasil pode exportar entre 150 a 160 mil toneladas em todo o mês para a China, embora as tendências do mercado possam mudar. Temos sempre que lembrar que temos movimentos de alta de compras, também a estocagem. Então é preciso observar como a China irá se comportar nas próximas semanas, nos próximos meses, mas sim, as exportações vêm forte em relação ao mês de maio. Mesmo sabendo da importância em possuir um parceiro tão forte, após seguidos anos de atritos políticos, é uma crise na saúde mundial. Nós estamos vendo como necessária a busca por novos mercados, como Tailândia, Singapura e Indonésia, o que em parte vem sendo realizado pelo Ministério da Agricultura. A China ficará cada vez mais atenta na forma com que estamos produzindo, principalmente em questão da contaminação por Covid-19 lá nos frigoríficos. E isso vai exigir cada vez mais clareza dos produtores, indústria e também do Ministério da Agricultura. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, disse em nota agora, encaminhada ao Broadcast Agro, que está em contato com o governo brasileiro e com autoridades da China para reafirmar a segurança dos alimentos produzidos aqui no Brasil. A manifestação ocorreu após a China demonstrar preocupação com a contaminação de produtos pelo novo coronavírus e também de suspender aquisições de carne suína na Alemanha e de aves lá nos Estados Unidos. A Associação Brasileira de Proteína Animal, ela está acompanhando as tratativas da China em relação às importações de produtos de proteína animal no contexto da Covid-19. A entidade ressalta que está em contato com o governo brasileiro e com autoridades e stakeholders da China para reafirmar a segurança dos alimentos produzidos aqui no nosso país. A ministra da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ela salienta que vai enviar agora um pacote de medidas ao Congresso Nacional que visa facilitar a vida do produtor rural. Essa ação tem como intuito fazer com que as inovações na área de financiamento do setor, aprovadas na chamada MP do Agro, possam acontecer. De acordo com a ministra, será realizada uma série de revisões infralegais, como portarias e instruções normativas, e nós temos algumas coisas para facilitar a vida do produtor rural. E vamos fazer pacotes de medidas legais e infralegais. O Ministério já fez a medida do agro com a modernização da área financeira e para que ela aconteça melhor ainda, vamos levar esse pacote de medidas ao Congresso Nacional, disse a ministra. Ainda segundo ela, mesmo com a pandemia e as eleições municipais desse ano, será possível aprovar as mudanças legislativas ainda neste ano, medidas que podem revolucionar o agro. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema que interessa muito. Vamos falar sobre pandemia, agronegócio e biodiversidade. O que estes três assuntos têm em comum? Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido, ele é agrônomo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema muito pontual, tema até problemático. Nós vamos falar sobre pandemia, agronegócio e biodiversidade. O que estes três assuntos
têm em comum. Guido, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação mais uma vez no nosso programa. E eu tenho certeza absoluta que esse tema vai interessar a muita gente, até quem não mexe com agro. Quer dizer, não mexe na lida, mas usufrui dos produtos do agro. Guido, esse trio, pandemia, agronegócio e biodiversidade, dá para formar aí um trio harmonioso ou não? Antônio, no momento não. O grande problema é que as agressões ao meio ambiente, elas começaram de maneira muito forte após a Revolução Industrial, lá pela metade do século XVIII. E o meio ambiente vem sofrendo todo esse processo da agressão do homem com relação à natureza. E a cada dia nós estamos assistindo problemas advindos exatamente desse não cuidar da natureza e querer produzir riquezas, eu digo riquezas, dinheiro, a qualquer custo. Este é o nosso problema. Então, nós temos que procurar um meio de equilibrar esta equação com três incógnitas, porque nós já estamos padecendo bastante. Sabemos que estes vírus que aparecem agora cada vez com maior frequência, eles vêm da natureza. Como exemplo, vamos falar do vírus da AIDS, o vírus Ebola, estas febres que estão acontecendo aí, como Zika, dengue, chikungunya e agora o coronavírus, todos estavam na natureza em equilíbrio, mas a partir do momento que o homem resolve agredir o meio ambiente, não se importando com estas consequências que estão vindo, o preço é alto. Resumindo e passando a régua, significa dizer, foram mexer com quem está quieto. Exatamente. Quer dizer, e o que nós observamos de maneira geral, mesmo aqui no Brasil, a maioria dos produtores rurais já tem uma conscientização em relação ao meio ambiente, né, Guido? Já sabe mais ou menos, e nós brasileiros que somos do agro, nós sabemos que o Brasil, para dobrar a produção de alimentos, não precisa derrubar nenhuma árvore, mas só com tecnologia nós conseguimos produzir, eu não diria o dobro, mas bem perto do dobro com o que nós já temos. E o Brasil é um dos únicos países do planeta que ainda tem uma larga extensão de terra que ainda não mexeram. Então é preciso que governos, que população comecem a ter uma consciência melhor. Porque deu para perceber o tanto que nós, eu, você, que todo mundo aqui, nós somos muito frágeis. Um bichinho desse, que estava quieto lá no morcego, mexeram com ele e virou essa confusão todinha. Antônio, e nada nos garante que podem aparecer outros micro-organismos até mais agressivos do que este que nós estamos vivendo aí, que ocasionando essa pandemia toda. E quando você diz, Antônio, sobre a questão do agronegócio, a tecnologia, a pesquisa vem fazendo do agronegócio brasileiro um trabalho excepcional. Nós estamos produzindo cada vez mais numa mesma área. Então, nós estamos dobrando a quantidade de alimentos utilizando um pouco mais de área. Então, a pesquisa, a adoção de alta tecnologia na produção de alimentos, de fibras, estão fazendo com que o Brasil seja realmente aquilo que nós sempre falamos, o celeiro do mundo. Não tem outro país, basicamente, idêntico ao que nós temos aqui, né, Guido? Nós temos água, nós temos condição climática, nós temos terras, nós temos tecnologia. Agora, o que nós estamos precisando realmente aqui no nosso país, na minha visão, além de aumentarmos a nossa fé no ser superior, nós estamos precisando de educação, né, Guido? Exatamente. Que é isso que vai fazer o país
mudar de figura. Educação. Educação. E a gente assiste que a educação no Brasil, ela anda bem devagarinho. Nós precisávamos acelerar esse processo, porque qualquer país que chegou no topo como países desenvolvidos, a educação se tornou prioridade para se chegar a este patamar. E o Brasil fica brincando de ensinar. Nós precisamos, essa tecnologia que nós estamos vendo, que está fazendo com que se produza cada vez mais alimentos, são brasileiros que estão produzindo essa tecnologia, mas muitos desses brasileiros que estudaram aqui no Brasil foram embora. Hoje trabalham nos Estados Unidos, na Europa, por falta de condições de trabalho, porque o Brasil não entende os valores que são produzidos aqui, o material humano. Mas, evidentemente, a coisa vai andando e nós vamos chegar no momento em que o Brasil realmente vai chegar neste patamar de grandes potências, principalmente no nível cultural. Ô Guido, todos nós sabemos que você é uma pessoa que estuda muito, o Guido lê muito, o Guido tem um belo de um trabalho que ele está fazendo na área ambiental. E eu diria até o seguinte, acho que em nível nacional deve-se contar nos dedos as pessoas que estão fazendo o trabalho que você está fazendo, de preservação ambiental, de estudo. E a conclusão que a gente chega é uma só. Sem educação, sem cultura, sem conhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. Pelo contrário, nós vamos chegar cada vez em lugares piores, porque já está provado e aprovado o quão frágil é a humanidade, é a maioria das pessoas que só está pensando na ganância e não está vendo o que está estourando por trás, né, Guido? Que é justamente esse problema ambiental e problema voltado para a produção de alimentos e agora voltado para a saúde. Antônio, e é bom que nós digamos, as flores e os frutos do futuro, a semente é hoje. É agora. A semente já está no chão, né, Guido? Exatamente. Agora vamos ver o que vai produzir. Então nós poderemos produzir excelentes frutos e, ao contrário, também fruto que não dá para aproveitar, infelizmente. Ô Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa e, como sempre, é enriquecedor. E até o próximo. Até o próximo. Obrigado, Guido. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Eu acredito demais na sorte e tenho constatado que, quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe. E até o próximo programa.